Boa noite, vamos lá. Hoje falaremos sobre o processo de formação de palavras conhecido como composição. Na aula passada, nós vimos que as palavras elas podem se formar por derivação. E esse processo de derivação, ele se dá através do acréscimo de prefixos e sufixos aos radicais das palavras primitivas. Então, a partir de uma palavra primitiva, eu formo outra derivada, acrescentando um prefixo ou sufixo. Na aula de hoje, falaremos sobre outro processo de formação de palavra, muito conhecido, muito cobrado em concursos, que se chama composição. Diferente do que ocorre na derivação, o processo de composição acontece quando uma palavra é constituída por dois ou mais radicais, ou por duas ou mais palavras primitivas. Então, não existe uma derivação na composição. Não existe uma palavra que se forma a partir de outra. O que acontece é duas ou mais palavras primitivas, dois ou mais radicais se unem e formam uma nova palavra por composição. Dentro desse contexto, existem dois tipos de composição. A composição por justaposição e a composição por aglutinação. Vejamos. Olha só. Composição por justaposição. Como é que se dá esse processo? No processo de justaposição, atentem para isso. Não há perda de elementos estruturais e fonéticos. Ou seja, simplificando, não existe perda nem de letra e nem de som. Ou seja, não há alteração nem na pronúncia, nem na escrita. As palavras são justapostas. Normalmente, na formação de palavras por composição, acontece o uso de hífen, o que não é obrigatório. Há muitas palavras compostas sem hífen. Por exemplo, pontapé, vai e vem, passatempo, girassol. São palavras formadas por composição. Pegou-se o radical ou a palavra primitiva ponta, mas a palavra primitiva pé, uniu as duas, nem houve alteração na pronúncia e nem na escrita. E também não foi necessário o uso do hífen. Nesse caso, eu tenho uma composição por justaposição. Já em guarda-roupas, por exemplo, ou em João Bobo, ou em pé de moleque, né, nós temos duas palavras, guarda-roupas, e três palavras, pé de moleque, que foram juntas, né, mas nenhuma delas sofreu alteração nem na pronúncia, nem na escrita. Então, a composição é só isso. Quando você junta, une duas ou mais palavras, composição. Quando não há alteração na pronúncia nem na escrita, composição por justaposição. Nós temos outro tipo de composição, que é a aglutinação. Diferente da justaposição, quando as palavras se unem na composição, por aglutinação, a perda de elemento ou estrutural ou fonético nos radicais. Detalhe: de forma alguma, as palavras formadas por aglutinação são separadas por hífen. Tá certo? Dois detalhes que diferenciam a aglutinação da justaposição. Primeiro, na aglutinação, quando você junta as palavras, uma delas vai sofrer alteração na pronúncia ou na escrita. Outro detalhe é, nunca são separadas por hífen. Por exemplo, boquiaberto. Boquiaberto é a junção da palavra boca, mas a palavra aberta. Duas palavras primitivas. Elas se uniram, por isso composição. Observe que boquiaberto não há derivação de nada. A palavra boquiaberto, ela não derivou de nada. É formada por composição. Só que nessa composição, os elementos sofreram alteração na forma de falar, de pronunciar, e na forma de escrever, na pronúncia, na escrita. Ou seja, elementos estruturais e fonéticos. Boca aberta virou boquiaberto. Mesmo caso, alvo mais negro, que virou alvinegro. Ou filho de algo, que virou fidalgo. Em boa hora, que virou embora. Plano mais alto, que virou planalto. Pernilongo é o quê? É a formação, é a junção de perna mais longa.
Observe que em todos os processos de aglutinação, os elementos eles sofrem alteração na pronúncia e na escrita. Na justa posição, não acontece isso. É mantida a forma que as palavras trazem lá da sua raiz primitiva. Por exemplo, a palavra rubro, negro. Rubro mais negro. Duas palavras primitivas que se juntaram, por isso composição, mas não houve alteração na pronúncia e nem na escrita. Então, o que eu tenho aí? Composição, nesse caso aqui, que não houve alteração por justaposição. Composição por justaposição. Tá certo? Quando não sofre alteração, é justaposição. Quando sofre alguma alteração, é aglutinação. Tá ok? Tranquilo? Vamos para um outro processo, esse menos conhecido, que é a famosa recomposição. Menos conhecido no dia a dia dos estudantes. Mas quem se prepara para Enem, para concurso, para qualquer exame de seleção, tem que ter esse conhecimento. A recomposição é um processo interessante. Ele se vale de um radical que carrega em si o sentido global de uma palavra já existente. Normalmente, é uma palavra bem conhecida e bem usada. Com o intuito de quê? De formar novas palavras. Por quê? Porque a recomposição, assim como a derivação e a composição, é um processo de formação de palavras. Olha só o exemplo da recomposição. A palavra automóvel. Detalhe, auto é um radical que significa por si mesmo. Aí você lembra da palavra autodidata, autobiografia. Né? Só que no caso de automóvel, ao ser transformado em palavra recomposta, mantém-se o sentido global da palavra. No caso de autoestrada, é uma palavra formada por recomposição. Por quê? Porque mantém o sentido global, que é o sentido de automóvel, de auto. Né? Autopeças, peças de automóvel, né? Autoescola, tudo isso aí carrega o sentido global da palavra automóvel. Isso aí é a famosa recomposição. Outro processo bem interessante, que você vê também lá na parte de figuras de linguagem, é a questão da onomatopeia. Onomatopeia é um processo característico, né, que se usa para formar palavras, verbos, substantivos, interjeições, que imitam ou tentam reproduzir sons de seres vivos, animados, ou seres inanimados, não vivos. Tá certo? Bang bang, zum zum zum, blá blá blá, tic-tac, ping-pong, bem-te-vi, por exemplo. Tra, 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 as que comandam vão no tra. Essa poesia, ela foi feita para imitar o som do tiro da metralhadora. Outra poesia carnavalesca é o pocotó, 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 minha eguinha pocotó. Essa outra poesia foi criada para tentar reproduzir o som da eguinha correndo. Então, sempre que eu tento criar uma nova palavra para imitar um som, acontece ali o processo chamado onomatopeia. Tranquilão? E o que seria abreviação? Primeiro, lembremos que a abreviação pode aparecer na sua prova com o nomezinho de redução, que é a mesma coisa. Segundo o gramático Celso Cunha, a abreviação ocorre devido à dinâmica da vida. O ritmo acelerado do dia a dia nos influencia a agilizar a comunicação. Por exemplo, TV é a abreviação de televisão. Cine, cinema, são abreviações de cinematográfico. Cinematográfico abreviou para cinema, que abreviou para cine. Portuga, abreviação de português. Boteco, abreviação de botequim. Floripa, abreviação de Florianópolis. Sampa, abreviação de São Paulo. E, último exemplo,
otorrino, a abreviação de otorrinolaringologista. Claro que há um universo aí, uma imensidão de outros exemplos, né? Só para vocês terem uma ideia do que seria a abreviação. Outro processo é a siglonimização. Ou seja, sigla. Siglonimizar significa transformar uma expressão a fim de formar uma sigla. Por exemplo, MAM ou MAN, Museu de Arte Moderna. ONU é a sigla para a Organização das Nações Unidas. CEP, Código de Endereçamento Postal. CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. UERN, UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, observe que isso é sigla. Você pega a primeira letra de cada palavra, põe em maiúsculo e forma uma sigla que representa aquela palavra. Tá certo? Hibridismo é outro processo de formação de palavras. O hibridismo é a formação de palavras com morfemas de línguas diferentes. Ou seja, híbrido. Eu posso traduzir, grosso modo, como misturado. Híbrido é mistura, onde eu misturo palavras com prefixos de línguas diferentes. Eu estou falando a palavra por hibridismo. Por exemplo, sociologia é a junção de sócio, prefixo latino, com logia, prefixo grego. Automóvel, auto, prefixo grego, e móvel, prefixo latino. Né? Prefixo não, morfemas, perdão. Televisão, tele, grego, latim, visão. Burocracia, buro vem do francês e cracia vem do grego e por aí vai, os demais exemplos. Então, para que vocês entendam é o seguinte. Quando uma palavra ela é formada por morfemas de línguas diferentes, acontece o hibridismo. E a palavra valise, que é talvez pouco conhecida, é um processo que consiste na criação de uma outra palavra a partir da junção de duas ou mais palavras, através de um cruzamento lexical. Geralmente, acontece o seguinte: usa-se o início de uma palavra e o final da outra. Como, por exemplo, portunhol é o início de português com o fim de espanhol. Aborrecente é o início de aborrecer com o fim de adolescente. Grenal, Grêmio, mas internacional. Showmício, início de show e o final de comício. Então, isso é a palavra valise, formada por duas ou mais, uma mistura, um cruzamento de duas ou mais palavras, só que pega o início de uma e o final da outra. Processos de formação de palavras. Para a gente concluir a aula deste curso, deste módulo de formação de palavras. Tranquilo? Show de bola!